Olá, pessoal. Uma aula um pouco diferente aqui, né? Uma revisão de direito ambiental, desta vez de forma online. Sei que meus alunos do 10º período gostariam muito, né, que eu agendasse uma revisão presencial, fora do horário de aula. Eu sei que vocês gostariam, mas diante da impossibilidade, né, farei uma revisão aqui pelo meu canal do YouTube mesmo, tá? Então, vamos meter bronca aqui, porque são muitas questões, né? A nossa matéria de ambiental eu dividi aqui em 45 perguntas, como de costume, né? Mas nós vamos meter bronca aqui e vai dar certo. Primeiro, qual a definição legal de meio ambiente? Quando eu falo de definição legal de meio ambiente, eu pego, né, a classificação lá, na verdade, né, a definição lá da Lei 6938 de 81, que é uma das leis mais importantes nossas do ordenamento jurídico. E a Lei 6938 de 81 vai trazer lá no artigo 3º, inciso primeiro, que o meio ambiente se define como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas suas formas. Essa, então, é a nossa definição legal de meio ambiente, trazida pela Lei 6938 de 81, no seu artigo 3º, inciso 1º. Mas a gente sabe que só essa classificação, só essa definição legal não é suficiente, porque a doutrina, a jurisprudência, divide o meio ambiente em quatro, né? Divide o meio ambiente em quatro. A doutrina, a jurisprudência, né, tem julgados do STF trazendo isso, coloca o meio ambiente como meio ambiente natural, que é o formado, né, pelos elementos da natureza, regulamentado lá pelo artigo 225 da Constituição, que sem dúvidas é o mais importante para a gente. Tem o meio ambiente cultural, que é formado por criações humanas, né, com valor aí histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, né? A gente coloca aqui uma casa tombada. Uma casa tombada é um meio ambiente cultural. Temos o meio ambiente artificial, que são criações humanas, mas que não se encaixam aí no meio ambiente cultural, né? Que não tem um valor histórico, paisagístico, artístico, né? Mas são criações humanas também. E por fim, o meio ambiente laboral, que é o meio ambiente do trabalho. Nós vamos focar no natural, que está no artigo 225 da Constituição. Mas eu sei que você é curioso e quer ler também. O meio ambiente cultural a gente coloca lá nos artigos 215 a 216A da Constituição, o artificial no 182 da Constituição e o laboral do trabalho no artigo 200, inciso 8º da Constituição. Ótimo. 3. Meio ambiente pode ser definido como um direito humano fundamental? Se sim, né? De qual dimensão? Gente, sim, tá? O meio ambiente ele é definido como um direito humano fundamental. E aqui a gente coloca ele, né, de terceira dimensão, né? De terceira dimensão, que é aquela dimensão dos direitos, né, da solidariedade, da fraternidade, né, porque a gente coloca a primeira dimensão como liberdade, segunda dimensão como igualdade e a terceira dimensão do aspecto da solidariedade. Esse é o direito humano fundamental, né, ao meio ambiente. 4. Direito ambiental se encaixa em qual espécie de direito transindividual? A gente sabe que o direito transindividual a gente define como difuso, coletivo e individual homogêneo. O direito ambiental a gente coloca junto do direito difuso. E para diferenciar o direito difuso do direito coletivo, que é a pergunta número 5, a gente traz nos aspectos dos titulares, porque o objeto de ambos vai ser indivisível. Mas quanto aos titulares, né, os titulares de direitos difusos são indeterminados. Enquanto dos direitos coletivos, né, a gente tem titulares
como um grupo, uma categoria, uma classe de pessoas determinada, né? A gente sabe, não é que é determinado, né? Mas a gente tem aí um definido, um grupo, uma categoria ou classe de pessoas. O difuso não. O difuso quem que seria? Todos, né? Indeterminados. Não tem de uma forma definida. E só para vocês terem um outro exemplo também, né, de difuso, além do meio ambiente, a gente tem o aspecto da saúde. E um exemplo aí de direito coletivo, a gente pode colocar o direito dos professores universitários, dos professores da rede pública, de uma determinada categoria aí de pessoas. Ótimo. 6. Sempre existiu uma preocupação com o meio ambiente no mundo? Não, né? Nem sempre existiu uma preocupação com o meio ambiente no mundo. No aspecto mundial, a gente tem, né, como marco a Conferência de Estocolmo de 1972. Foi uma das primeiras vezes aí, né, que se alertou, né, de uma forma mais sistematizada sobre os riscos à existência humana trazidos por uma degradação excessiva. Anteriormente a isso, né, essa Conferência de Estocolmo de 1972, se tinha até um viés de mais absoluto dos direitos, né? A propriedade é minha, posso fazer o que eu quiser, o terreno é meu, eu posso desmatar, posso fazer queimada. E hoje em dia a gente sabe que a sociedade evoluiu a ponto de entender que a pessoa não pode desmatar ali da forma que ela bem entender, porque aquilo tem uma repercussão social. Por isso que a gente fala lá da terceira dimensão dos direitos humanos, né, dos direitos humanos fundamentais, no aspecto da solidariedade. Então, fomos aí na 6 e na 7, né? Qual foi a primeira lei que regulamentou o direito ambiental no Brasil como um todo? Pessoal, no Brasil já tinha uma série de leis regulamentando sobre temas de direito ambiental, né? A gente pode citar aqui Código das Águas de 1934, o Código Florestal de 1965, mas a primeira lei a tratar de uma política nacional do meio ambiente, de tratar do meio ambiente como um todo, veio em 1981, antes da Constituição de 88, que é a Lei 6938 de 1981. A gente traz ela, né, como uma certidão de nascimento do direito ambiental no Brasil. Então, isso é de extrema importância. Desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável é uma palavrinha importante para a gente, né? E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando aqui, pessoal, de compatibilizar atividades econômicas com a proteção do meio ambiente. É interessante que lá no artigo 170 da Constituição, nós temos como princípios da ordem econômica a proteção do meio ambiente, a defesa do meio ambiente. Então, o meio ambiente está diretamente relacionado, né, à ordem econômica, porque desenvolvimento sustentável, que é um dos princípios constitucionais, é compatibilizar a atividade econômica com o meio ambiente. Tem que compatibilizar, tá? Não é uma opção, né? É uma obrigação que a gente decorre. Diferencia o princípio da prevenção do princípio da precaução. Essa parte é interessante, né? Porque prevenção a gente trabalha no aspecto de um risco certo, né? De um risco que você sabe o que vai acontecer. Você conhece o risco é conhecido. Então, você sabe como evitar. Na precaução é diferente, porque precaução a gente trabalha com um risco desconhecido. Tem uma incerteza científica, não tem pesquisas conclusivas. E como efeito disso, né, a gente tem uma inversão do ônus da prova, porque se ninguém sabe como que vai proteger, a pessoa que quer empreender, ela vai ter que provar que o empreendimento dela não vai trazer danos. Na prevenção é diferente. Você já sabe o risco, então você sabe como evitar e vai ter que cumprir aquilo ali. 10. Diferencie os princípios do poluidor pagador, usuário pagador e protetor recebedor. Esses três princípios é importante a gente trabalhar junto, porque a gente acaba
confundindo, né? Iniciando pelo poluidor-pagador, é a ideia de que aquele que polui tem que pagar. Aquele que polui tem que pagar. Mas isso não tem um aspecto, gente, só repressivo, não, tá? Tem um aspecto preventivo também. Você tem que saber que se você trouxer um impacto negativo, né, para o meio ambiente, você vai ter que pagar. Isso então tem que conduzir, te trazer incentivos para a sua conduta. O usuário pagador é uma ideia também, né, de proteção, porque você entende que aquilo ali não é ilimitado. A água, por exemplo. Você pode utilizar a água, né? Todos nós temos que utilizar, senão ninguém vive. Mas a gente tem que pagar pelos recursos naturais, né? A gente tem que entender que os recursos naturais são finitos, então a gente paga pelo uso, até para que haja, né, uma ideia de uso, desenvolvimento sustentável, né? Não haja desperdício, nem nada. E o protetor recebedor é uma ideia de você incentivar a conduta de proteção, mas não com a forma de cobrança, que é o usuário pagador. É uma ideia de que você vai proteger porque eu vou te dar uns benefícios. Então, a pessoa que tem determinadas condutas, ainda que não seja obrigada, ela vai receber benefício econômico, benefício fiscal, né? Por adotar determinadas condutas, como proteger determinadas áreas, nesse sentido. 11. A proteção ambiental é de natureza pública ou privada? Natureza pública, né? A gente não tem dúvida quanto a isso, né? É indisponível a proteção do meio ambiente, eu não posso dispor da proteção do meio ambiente. Então a gente fala que é de natureza pública, a gente trabalha com o aspecto da indisponibilidade lá do direito administrativo. Diferenciar aqui competência na 12 é VaptVupt, tá, gente? Senão, 45 a gente fica aqui o curso inteiro, né? O curso inteiro vocês já tiveram a aula. O objetivo aqui é só relembrar mesmo e pontuar o que é mais importante. Competência administrativa, material ou executiva, o que eu estou falando, né? Quando eu falo dessa competência administrativa, material ou executiva, eu estou falando de prerrogativas. Eu estou falando de deveres político-institucionais dos entes da federação. São ações administrativas, tá? São ações administrativas que a gente tem. Em regra, serão verbos. Em regra, serão verbos aí que nós vamos falar. Enquanto isso, a competência legislativa, formal, legiferante, ela já vai ser para editar leis. Já vai ser para editar leis. Então, aqui, ó, a administrativa, material, executiva são ações administrativas. Enquanto a legislativa, formal ou legiferante vai ser para editar leis. Ótimo. E como que é dividida a competência entre os entes federados? Aqui, pessoal, a gente tem os artigos 21, 22, 23, 24, 25 e o 30. A União tem as competências administrativas no 21. A legislativa da União está no 22. Ótimo. A administrativa comum de União, Estado, DF e municípios está no 23. Só que tem uma competência legislativa concorrente entre União, Estado e DF no 24. E os municípios têm um artigo específico no 30. Assim que são divididas as competências, né? É importante que vocês deem uma olhada, principalmente no aspecto de que estados, municípios, né, podem legislar sobre determinados assuntos, mas, né, pode ser que a competência plena seja da União. Então a gente tem que ficar atento nessas situações. É importante depois que vocês deem uma olhada nesses artigos de forma específica. 14. A defesa do meio ambiente é um princípio de ordem econômica? Opa, já dei spoiler dessa aí, né? É um princípio de ordem econômica, né? Porque está lá no artigo 170, inciso 6. Inciso sexto. Ótimo. 15. Quais são as incumbências
do poder público para assegurar o direito ambiental. Isso, pessoal, a gente pega lá no artigo 225, parágrafo 1º. Olha a redação que a gente tem. Para assegurar a efetividade desse direito, né, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Vocês têm que dar uma lida lá no parágrafo 1º, porque vão ter, por exemplo, aqui, ó, preservar e restaurar processos ecológicos essenciais. Um outro importante aqui, ó, o 4. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Outro exemplo aqui, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Tem que dar uma lidinha lá no parágrafo 1º do artigo 225. 16. O que a Constituição define como patrimônio nacional? Gente, essa aqui é o parágrafo 4º do artigo 225. Eu gosto de colocar isso aqui porque tem questão que é meio besta, né? Cobra essa decoreba. É importante vocês saberem. Olha só, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e Zona Costeira são patrimônio nacional. Aí na prova cai o quê? Cerrado Mineiro, Pampas, né? Gaúchos, né? Isso não, tá? Tá aqui é Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira. Beleza, chegamos na 16 aqui, eu vou tirar esse vídeo só para não ficar muito pesado e depois ficar mais fácil para eu subir para o YouTube. Mas já clica aí na parte 2 para a gente continuar.